Olá, eu sou Emerson Ribeiro, professor de Sociologia do canal UpGeo Atualidades, e hoje o tema da aula é Indústria Cultural. Bem, para compreender melhor essa ideia de indústria cultural, a gente vai primeiro analisar alguns conceitos de forma separada e depois ver como esses conceitos se articulam nessa questão da indústria que nós vivemos no dia de hoje. Mas afinal, o que é a indústria cultural? O conceito de indústria cultural foi criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, fundadores da Escola de Frankfurt, que era um instituto de pesquisa social que tinha como um dos seus objetivos analisar as transformações sociais do mundo, destacando aqui o avanço técnico-científico e tecnológico e as produções em massa desde o fim do século XIX. Nessa teoria, a indústria cultural representariam os grandes grupos midiáticos que controlariam as grandes corporações de comunicação de massa, determinando os nossos padrões de consumo, de moda, de cultura, de lazer, alienando e alimentando o gosto da população, mantendo todo mundo entretido naquilo que eles achariam que é o correto ou melhor para nós. Mas vamos analisar de forma separada cada um dos conceitos. O primeiro deles seria: o que é cultura? Cultura é todo tipo de registro simbólico que representa uma sociedade em algum momento da história e em algum lugar do mundo. Ele é todo tipo porque ele é muito e é variado, ele é um registro porque ele deixa uma marca na história, ele é simbólico porque ele representa além da matéria do objeto, e ele representa uma sociedade porque ele está associado à ideia daquela população no tempo que ele é criado, superando o tempo e sendo passado de geração em geração. Tudo aquilo que representa uma sociedade, de uma forma geral, pode ser determinado como cultura, seja a moda, seja a música, sejam as construções, seja a religião, a política ou a forma de pensamento. O tango argentino, as construções alemãs, o acarajé da Bahia, a feijoada, que representa a culinária brasileira, o forró do Nordeste ou o chimarrão do Sul. De forma geral, tudo aquilo que o homem produz, onde ele deixa a sua ideia ou o seu conhecimento, onde ele se representa e expressa a sua visão de mundo e supera o tempo, sendo passado como tradição, é uma forma de expressão cultural. Mesmo que não seja analisado de uma forma definida, algumas maneiras de enxergar a cultura seriam a cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massa, que é o nosso foco de importância nesse momento. O que seria a cultura erudita nesse caso? A cultura erudita envolve todo tipo de produção que exige uma maior elaboração, que precisa ser entendida, analisada de forma crítica, que precisa ter foco para ser compreendida. Este tipo de cultura costuma ser produzido pelas elites sociais e econômicas. Não que seja obrigatório, é claro que a periferia, a população de um modo geral, pode fazer parte desses elementos culturais. No entanto, como ela demanda mais técnica para ser produzida, como ela possui uma profundidade maior, ela, desde o passado, era produzida pelas pessoas mais intelectuais, mais bem abastecidas financeiramente, porque ela dependia de um conhecimento específico. Normalmente, as pessoas também deveriam ter mais tempo, seja para compreender, para saborear essa cultura, ou mesmo para elaborar esse produto, diferente da cultura popular, ok? A cultura popular nasce a partir do povo de modo geral e natural, e é caracterizada por manifestações que expressam a identidade cultural de uma comunidade específica, as tradições da maioria do nosso povo. Nós teríamos aqui como exemplo o forró, nós teríamos aqui como exemplo o carimbó, nós teríamos aqui como exemplo também a capoeira, como eu disse antes, o chimarrão. Nós teremos aqui outros elementos que fazem parte da maioria da população, que é mais aceita e produzida de forma mais comum, representa uma grande escala de pessoas, mas ainda não é a cultura de massa. Bem, seguindo esse modo de pensar, se a cultura erudita é produzida pelas pessoas mais intelectuais e elitizadas, se a cultura popular é produzida de forma geral pela população, a cultura de massa, então, seria produzida pela massa, correto?
Não exatamente. Vejamos a definição de massa nesse caso. A massa se refere a uma grande quantidade de pessoas, mas desconsidera suas individualidades, generalizando seus padrões e modelos. Vejamos o exemplo de um bolo. Quando você vai fazer um bolo, você pega os objetos, os ingredientes de forma separada. O ovo, o açúcar, o leite, a farinha, o fermento. E você conhece e reconhece cada um desses itens. Cada um deles tem o seu gosto, tem a sua textura, tem o seu formato, tem o seu material totalmente separado. Você reconhece. Quando você coloca todos eles para bater e mistura, ao final você tem o quê? A massa do bolo. No entanto, nesse momento, você não consegue mais definir o que é cada um. Você não consegue reconhecer individualmente o gosto do ovo, o gosto do leite, o gosto da farinha ou o gosto do açúcar. Essa é a ideia de massa. Porque na massa você não respeita, não valoriza a individualidade. Se você pegar uma grande torcida de futebol, quando você olha aquela grande quantidade de pessoas, cada um deles vem de uma família, de uma religião, de uma prática, de um costume, de uma profissão, vem de um bairro diferente, mas você não consegue identificar um por um. Você agora olha todo mundo de uma forma padronizada. Nesse caso, então, podemos definir que não existiria exatamente uma cultura de massa, pois ela não seria produzida pela massa, mas sim uma cultura para a massa, uma vez que essa cultura é produzida por um sistema comercial que vai buscar elementos, padrões na cultura e vai tentar repassar para essa quantidade de pessoas, definindo em si o modelo em que ela vai seguir. Vejamos algumas características da cultura de massa. Padronizar e homogeneizar a cultura. Expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população. A banalização dos conteúdos e características originais das expressões culturais. O empobrecimento da arte e da expressão humana, desvalorizando o artista e valorizando mais o produto. Voltando então para a teoria original de Theodor Adorno e o Max Horkheimer, a indústria cultural seguiria o mesmo modelo de uma indústria, ou seja, produzir para vender. O detalhe específico é que ela vai pegar os componentes culturais de um povo e transformá-lo em produtos para vender para a grande massa. Veja outras características dessa própria indústria cultural. A indústria cultural, então, produz em larga escala, de forma massificada e padronizada, gerando mercado de consumo desenfreado e alienação no processo de consumo, forçando uma necessidade irreal de consumir. Nesse caso, então, você seria levado a comprar e consumir diferentes elementos culturais que não representam exatamente o material de origem que representaria um povo. Veja alguns exemplos, desde a música até os alimentos que nós consumimos no dia de hoje. Filmes blockbuster que nem sempre trazem um roteiro muito elaborado, que necessita de uma crítica, um entendimento, e se prevalece da emoção, da aventura, adrenalina e sexualidade. Desenhos que muitas vezes nem representam uma realidade e tentam entrar na mente do jovem para uma alienação, sem ter valores ou que não haja uma empatia direta com as personagens. Novelas que tentam passar uma realidade que nem sempre existe, com valores deturpados, mas que tenta passar para as pessoas que aquele é o modelo, tenta passar para a gente que a cultura desses povos é igual a estar na novela, mesmo que na verdade seja uma cultura já maquiada. Alimentos que não respeitam a cultura original, sendo alterados na sua origem, não respeitando características que fazem parte da cultura daquele povo. E mesmo a música, que deixa de trazer elementos originais e características culturais e passa a prevalecer com elementos de comunicação de massa, como a sedução, o mega show, o mega evento, ou letras de músicas que todo mundo gosta, mesmo que não tenham uma característica cultural muito elevada. Letras simples, singelas, para que todos decorem e não te obriguem a uma crítica real do que está acontecendo. Com a concentração do capital na mão de pequenos grupos de mídia e comunicação de massa,
São eles que vão determinar o que nós vamos achar bacana, legal de consumir, o que nós vamos ver como sucesso do cinema, o que nós vamos ouvir como melhor qualidade de música, o que nós vamos consumir como alimento para fazer parte de um grupo social, a maneira como nós vamos achar que é a beleza, os produtos que nós vamos comprar para que a gente possa se sentir bem com o mundo. Então a cultura de massa vai criar modelos de definição de comportamento, de consumo, de lazer e de própria experiência de vida. A gente vai começar falando sobre a ideia de jovem. Afinal de contas, o que é ser jovem? Nos séculos passados, não havia com clareza uma definição do que era jovem. Uma pessoa que pudesse pegar em ferramentas e trabalhar, logo iria ajudar a família. Mesmo no século XX, até a década de 40 e 50, não havia uma definição sobre identidade ou cultura jovem. Ser jovem era um estágio para a vida adulta. Uma mulher era preparada para ser mãe de família, dona de casa, aprender a servir o marido ou fazer atividades do lar. Já o homem era encaminhado para poder dirigir, ser um pai de família, ter o seu grande emprego. Com o término da escola e a maioridade, surgiam as cobranças do trabalho e da formação da sua própria família. Não havia cultura específica, o jovem não era foco de mercado, ele não possuía uma expressão que o representasse. Já após a Segunda Guerra Mundial, quando o jovem passa a ter mercado de trabalho, ter emprego e ter dinheiro, ele então passa a ter domínio sobre aquilo que ele faz. Ele começa a buscar a criação de uma nova identidade, ele começa a buscar uma maneira de se expressar. E isso vem articulado junto com o rock and roll de James Dean, Elvis Presley, com o rockabilly, milkshake e outros símbolos sociais que expressam a rebeldia do jovem naquela época. Certo? Os jovens, mesmo amarrados nesses padrões sociais impostos, sempre tiveram as suas características e as suas necessidades. Michel Montessori, sociólogo francês, em 1985, vai definir esses anseios e essas vontades de se agruparem em volta das mesmas características e da mesma identidade como tribos urbanas. Nós vamos ter, ao longo das décadas, em diversos momentos ou regiões, por motivos diversos, os jovens se organizando em tribos. Como eu já disse anteriormente, na década de 50, a rebeldia, o rock and roll vai trazer o rockabilly, o jovem de cabelo parafinado, de jaqueta de couro, você tem lá James Dean, o Elvis Presley, os carrões, e isso é representado em muitos filmes da cultura pop. Nós teremos na década de 60 um movimento hippie com a ideia do paz e amor, contra as guerras e toda aquela psicodelia, junto com o Woodstock e outros movimentos de expressão. Nós teremos na década de 70 o movimento punk, que vai questionar e criticar o sistema capitalista e a presença do Estado na imposição em relação à sociedade. E ele vai trazer também não só uma música de anarquia e de revolta, como também uma expressão visual em roupas extremamente chamativas. E você vai ter, ao longo das décadas, diversos outros movimentos que em cada momento vão representar algo, como nós temos hoje em dia os otakus, os nerds, os geeks, que agora tem uma maior expressão social, correto? As tribos urbanas se destacam pelas suas características, na maioria dos casos, como hábitos distintos, condutas, modos de pensar, filosofias de vida, vocabulário, preferências musicais, políticas, religiosas, maneira de se vestir, entre outros. Essas são algumas maneiras de identificação, de expressão social. Os jovens, eles querem ser aceitos, eles querem fazer parte de um grupo social, mesmo que a dinâmica ou o conflito ou a indefinição faça parte desse amadurecimento, o jovem nem sempre quer fazer parte desse processo junto com a sua família ou com outros grupos de adulto. Ele prefere compartilhar entre seus pares esses conflitos de amadurecimento. Essas características, elas são muito relevantes quando você entende que a ideia da expressão jovem é parte da formação do ser adulto também. Outras características muito comuns é que o jovem passa a buscar lugares específicos como ruas,
praças, shoppings ou determinados pontos estratégicos para se agrupar, se realocar como verdadeiras tribos de índio, só que representando os seus gostos e ideologias de formas mais específicas. Uma outra característica muito importante é que as tribos urbanas possuem um certo conflito, elas possuem ali uma faca de dois gumes, uma vez que tanto ela pode ser agregadora, quando ela traz as pessoas para si, compartilha esses sentimentos, como ela pode ser de exclusão, quando ela começa a gerar intrigas ou, de certa maneira, um preconceito contra outros tipos de características que outras tribos têm, chegando até a própria questão da violência. Com a virtualização do mundo em que nós vivemos, a cultura jovem ela passa por uma certa mudança. Esse jovem, como eu disse, que não está exatamente focado em atuações sociais, hoje ele se constrói dentro de uma virtualização, infelizmente construindo relações um pouco mais frágeis. Ele começa a criar um certo individualismo, porque agora ele não faz parte desses movimentos, ele começa a criar uma ação de competitividade em qualquer quesito, né? Você tem lá os fãs de um filme contra os fãs de outro, os fãs de videogame contra os fãs de outro, e essas tribos que deveriam formar ideologia de agrupamento passam, na verdade, a formar um agrupamento de disputa e de conflito. E nessas relações frágeis em que se constrói, você vai ter uma dificuldade do amadurecimento desses jovens para a próxima etapa da vida, uma vez que, querendo ou não querendo, eles vão ficar adultos e mesmo continuando a pertencer ou a reproduzir esse padrão cultural da sua tribo, ele vai precisar dar sequência na sua vida a um emprego, possivelmente casar ou constituir família ou pensar em algo mais elevado na continuidade da sua própria vida. Algo que não acontece com muita frequência nesses grupos sociais, onde as próprias pessoas se excluem, se segregam, se individualizam demais e não criam, não fazem uma socialização saudável ou uma interação social de uma forma mais saudável, certo? De maneira geral, a tribo urbana ela é importante, ela é fundamental para a construção da identidade, mas, como eu disse anteriormente, ela também traz alguns conflitos e algumas dificuldades para a formação do jovem. Então, é sempre viável que se acompanhe esses andamentos para que ele seja de uma forma proveitosa para o adolescente. O aumento da visibilidade das tribos urbanas no cenário atual se dá muito pela percepção que a indústria cultural tem de que o jovem ele tem um alto poder de consumo e um alto poder de influência. Ele é facilmente convencido a comprar, a consumir ou mesmo fazer com que isso ganhe muito destaque. Antigamente se chamava de poser ou punk de boutique, algumas pessoas que não faziam parte direta ou tão profundamente das ideologias do movimento, mas gostavam de estar na moda ou usar vestimentas e se aparecer daquela forma, né? Hoje os memes chamam de raiz ou Nutella, e isso é muito comum. A mídia, os filmes sempre representaram bastante a questão do comportamento do jovem, do conflito do jovem, da adolescência. A gente teve muito filme na década de 70, 80, você vai ter muito tempo atrás Juventude Transviada, você vai ter Curtindo a Vida Doidada, você vai ter o filme dos nerds. Hoje a cultura pop é muito rica, com Vingadores, Harry Potter ou outros filmes de super-herói, que vem ganhando mais espaço e dando mais expressão a essas culturas que até então ficavam meio excluídas ou sofriam meio que um preconceito, como os nerds, os geeks ou os outros fãs de cultura pop, correto? Então é muito importante entender que a cultura de massa ela vai se apropriar desses elementos e muitas vezes as culturas raízes ou aquelas culturas que tinham muito mais uma questão de contrapor a cultura, contrapor o sistema,
agora elas estão muito mais ligadas apenas à expressão visual ou à expressão de uma ideia do comportamento jovem, e elas já começam a não ficar muito mais focada nesse conflito político ou nesse conflito ideológico. Elas buscam muito mais aproveitar o cenário atual. Enquanto você tinha lá os punks, né, outros movimentos que eram totalmente contra o governo, contra um sistema, hoje você tem os otakus, os nerds, que são muito mais separados, preocupados mais com seus agrupamentos do que com a ação social ou uma ação de militância de alguma maneira. Bem, galera, é claro que as tribos urbanas possuem uma infinidade de características. Elas também possuem uma infinidade de momentos, mas o nosso foco não era que você aprendesse sobre cada uma delas, mas que, acima de tudo, você aprendesse da importância da tribo para a construção da sua identidade. Você, adolescente, você, aluno, que está passando ou vai passar por essa etapa, necessita saber de como isso vai influenciar na sua vida. E aí, escolher ou não uma tribo, é claro que faz parte da sua liberdade. A ideia não é que você aprenda só sobre a tribo, mas que você aprenda como ela existe, por que ela existe, como ela funciona e a sua importância na própria sociedade, ok? Se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre uma, duas ou até mais tribos, deixe seu comentário no final do vídeo lá embaixo, que a gente vai produzir outro material que possa atender a sua demanda. Espero que você tenha gostado, aprendido um pouquinho mais, e um forte abraço para todos vocês.